Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Vamos para a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, lição de número 8, a batalha contra Ai. Lembrando que nós estamos estudando no segundo trimestre, tempos de conquista, fé e obediência no livro de Josué. E nós estamos na lição de número 8. O texto do dia nos diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Somente essa parte do versículo de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. A síntese do dia diz assim: o pecado de um único homem fez com que os hebreus experimentassem a derrota em Ai. A introdução da nossa lição diz assim: a primeira batalha e conquista dos hebreus na Terra Prometida foi a da cidade de Jericó, no Vale do Jordão. Agora a guerra seria contra uma cidade-estado fortificada chamada Ai, um lugar de importância estratégica, pois controlava a rota principal de Gilgal, a região de Betel. Aos olhos dos hebreus seria uma batalha pequena, e por isso Josué reduziu o número de soldados para o combate. Entretanto, devido ao pecado de um homem, o povo não pôde resistir diante do inimigo. É o que veremos na lição de hoje. Meus queridos, primeiro eu quero aqui salientar que nós somos professores da classe Lírio dos Vales e a lição que nós estamos estudando é destinada a esta classe na qual estamos ali como professor. É interessante que o tema diz a batalha contra Ai, no entanto, é um tema que deixou singularizado uma conquista que não foi de apenas uma batalha. O certo seria as batalhas contra Ai. Haja vista que foram duas. No capítulo de número 7, uma que foi terminada com uma derrota e a outra que culminou em triunfo, que é do capítulo 8. Nós vamos aqui resumidamente, lidar com as duas. É interessante que nós devemos evitar, aqui a título de introdução, os dois extremos, de subestimar o inimigo e também de superestimá-lo. Josué subestimou os moradores de Ai, subestimou também a estratégia que ele recebia de Deus, ele deixou de lado, ele quis simplesmente lutar com suas forças e crendo que os espias que disseram que a cidade de Ai era muito fraca, então ele mandou apenas 3.000 soldados para a batalha, dizendo: não, eu não preciso de Deus me dar uma estratégia e também não preciso de que tenha muitos soldados na fronte da batalha, porque a verdade é que é muito simples, subestimou ao inimigo, e o fato foi que eles foram derrotados e tiveram 36 mortos nesta batalha. Foram 36 famílias enlutadas. Mas tem aqueles que vão para o outro extremo, que é superestimar o inimigo. E superestimá-lo é complicado, porque tem gente que erra por si mesmo nas suas próprias astúcias, nos seus próprios desejos, e depois culpam o diabo. A culpa é dele, ele nos ludibriou e nos enganou. Então tomemos cuidado, tanto em subestimar o inimigo como em superestimá-lo. Vamos para o primeiro tópico, que diz a derrota em Ai. O perigo do pecado. O primeiro subtópico. O triste episódio da tomada de Ai nos mostra que não há nada mais perigoso para o crente do que o pecado. Isso realmente é uma pura verdade. O pecado nos afasta de Deus, o pecado nos afasta da presença de Deus e o pecado nos torna vulneráveis aos ataques do inimigo. Portanto, tomemos cuidado. Ele é mais danoso do que qualquer enfermidade, inclusive do que o coronavírus. Para nós evitarmos o coronavírus, nós temos que higienizar as mãos, tomar muito cuidado com o contato físico para que não sejamos infectados. Mas para higienizar a alma, aí precisamos nos santificar, lendo a palavra e obedecendo os seus princípios. Aqui vemos que Deus é fiel para cumprir suas promessas, desde que nós façamos a nossa parte na aliança, que é sermos fiéis. O segundo subtópico diz o pecado de Acã.
O pecado de Acã, um único homem, acendeu a ira de Deus, e as consequências sobre Acã, sua família e todo o povo logo vieram. Note que o pecado de um só homem afetou muitas pessoas. Primeiro ele mesmo, segundo sua família, todos eles foram mortos depois que descobriram esse pecado do anátema, né? E depois 36 famílias envergonhadas e também ficaram enlutadas com a morte dos seus guerreiros. 36 famílias enlutadas e toda a nação em pranto e com o coração derretido de medo por causa de um homem que pecou. A Bíblia nos diz que por um homem entrou o pecado no mundo, por Adão, e toda a humanidade hoje sofre por causa de um homem. Tomemos cuidado, porque ao pecar muitas vezes pensamos que somente nós seremos os responsáveis ou aqueles que serão apenados, quando na verdade não é. Podemos afetar outras pessoas quando nós deixamos de ser fiéis ao Senhor. Tome muito cuidado com isso. Deus é longânimo, Ele é amoroso, é pronto em perdoar, como está escrito aqui no capítulo 1 e versículo 9 de 1 João. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Com certeza, Deus é amoroso, é longânimo. Todavia, lá em Provérbios 28 e versículo de número 13, a palavra de Deus nos diz que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aqueles que confessam e deixam alcança misericórdia. Então, meus queridos irmãos, nós sim devemos entender que o pecado é nocivo, é maldoso, causa grandes consequências, dolorosas consequências. Todavia, devemos imediatamente tomarmos decisão de nos arrependermos, abandonarmos e vivermos em santificação. Terceiro subtópico, uma derrota. Os israelitas sofreram um golpe significativo e agora o medo, a dúvida e a apreensão substituem a alegria decorrente da batalha contra Jericó. É interessante aqui também observar que aquele povo que estava tão festivo, faustoso, alegre por terem conquistado Jericó sem usar arma, simplesmente rodeando a muralha e gritando, agora a alegria deles foi convertida em tristeza e pranto. Por causa de um homem, a alegria deles foi convertida em pranto. Tomemos cuidado com isso, porque muitas vezes nós temos tantas coisas que nos geraram tanta alegria que podem ser convertidas em pranto. Quantos casamentos que no dia do sim no altar foi maravilhoso, mas por um erro, tudo isso se transformou numa tristeza medonha, uma vergonha e resultou em consequências más. Tomemos muito cuidado, porque as nossas conquistas podem ser convertidas em derrotas. Os duelos naquele tempo eram considerados mais do que uma batalha de exército contra exército, mas também considerado uma batalha de Deus contra Deus. Quando os filhos de Israel perderam a batalha contra a pequena cidade de Ai, naturalmente eles tiveram a consideração de dizer: com certeza o nosso Deus cananeu é mais poderoso do que o Jeová dos israelitas, visto que ele nos entregou nas nossas mãos os inimigos que vieram contra nós. Muitas vezes, até mesmo o nome do Senhor é escandalizado por causa do pecado de um homem. A batalha ali não era apenas de exército contra exército, mas também considerada uma batalha de Deus contra Deus. Claro, o nosso Deus com D maiúsculo e o Deus dos amorreus com D minúsculo, porque como o nosso Deus não há outro. Mas eu quero enfatizar que por causa de um homem, o nome do Senhor pode ser escandalizado, um homem em pecado. Que Deus nos guarde de não pecarmos contra ele. Que Deus nos guarde de pecarmos contra ele, na verdade, nos ajudando a sermos santos, fiéis e tementes. O segundo tópico diz assim: o motivo da derrota, o pecado. A reação de Josué diante da derrota. Diante do vexame da derrota, Josué rasgou as suas vestes, prostrou-se diante do Senhor e disse: Senhor Jeová,
Por que, com efeito, fizeste passar este povo o Jordão, para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. É curioso como algumas pessoas, quando enfrentam alguma derrota, se tornam murmuradores e colocam a culpa do seu fracasso sobre o Senhor. E é isso mesmo, exatamente, que Josué estava fazendo. Ele estava culpando a Deus, depois que ele viu aquela grande derrota contra os inimigos, da sua derrota, do seu insucesso. E muitas pessoas, quando estão fracassando, mesmo em pecado, põem a culpa em Deus. Lembram de Adão? Quando ele pecou, no capítulo 3 de Gênesis, versículo 12, ele diz: foi a mulher que tu me deste. Ele culpou indiretamente, ou até mesmo diretamente, a Deus. Jó, no seu livro, ele por 16 vezes pergunta a Deus: por quê? Eu não vejo motivo por estar sofrendo. E por 34 vezes ele interroga a Deus dizendo: Senhor, porque eu não mereço isso, eu não estou aqui como alguém que pecou e tal, como que se Deus fosse o culpado de todo o seu sofrimento. Deus jamais se equivoca em seus juízos, mesmo que muitas vezes nós não o compreendamos. Ele muitas vezes nos dá resposta, ele muitas vezes nos dá solução, ele muitas vezes nos dá vitória, mas nem sempre explicação. Ele é soberano, faz o que quer, como quer e quando quer. O segundo, Acã toma do anátema. Deus falou com Josué dizendo que a derrota foi consequência da transgressão do povo. Havia um anátema no meio dos israelitas e esse precisava ser retirado. É interessante notarmos aqui que Deus revelou o motivo da derrota. Ele diz: olha, tem alguém em pecado no meio do arraial. Tem alguém em pecado no meio do meu povo. E devido a este pecado, eu não darei vitória ao povo. E eu também não abençoarei o povo. É um ledo engano quando as pessoas pensam que mesmo pecando, por Deus ser amoroso, ser amor e tudo mais, é um ledo engano pensar que mesmo pecando, Deus o continuará abençoando. Tome cuidado. Pecado sempre é letal para a alma. Pecado sempre é prejudicial para a família. Pecado sempre é prejudicial para qualquer pessoa. Não pense que isso vai ficar assim e você continuará vencendo. Abandone isso, deixe isso para viver em santificação. E é interessante destacar aqui que o autor desse pecado, o personagem principal que trouxe tantos problemas para a nação, o Acã, ele era da tribo de Judá, uma tribo privilegiada pelo Senhor para ser uma tribo real, uma tribo da qual nasceria o rei Davi e o próprio Senhor Jesus. Este homem teve 40 anos de experiência com Deus. Ele passou o Mar Vermelho, ele andou no deserto, ele viu Deus prover, Deus abrir o Rio Jordão, ele viu a rocha dar água, ele recebeu o maná do céu, ele viu milagres e mais milagres. E os 40 anos servindo a Deus resultou num pecado que ele pensou talvez não é nada demais, não tem nada a ver, isso é normal. Meus queridos, tomemos cuidado quando nós pensamos que estamos tanto tempo assim na igreja, nascemos no meio do povo de Deus, então eu posso fazer qualquer coisa porque Deus me ama, tudo mais. Tome cuidado. Este homem que teve tantas experiências com Deus, o seu pecado não passou sem uma resposta divina e uma consequência. A ilusão do pecado é muito grande. Quando Acã observou aquela capa babilônica muito bonita, aquelas vestes que chamavam a atenção internacional, né? De grife estrangeira, talvez ele pensou: como eu ficarei bonito nestas vestes, então vou me vestir como os caldeus, como os babilônios e tudo mais. Meu querido, minha querida irmã, não entre pela ilusão da moda, não queira se comparar com o mundo. Jovem, você é belo
pelo brilho do Espírito Santo que refugia em tua face. É a glória de Deus que te deixa belo, é a presença de Deus que te dá esse realce todo especial. Ele quis também ouro e prata, era a ganância. Ele pensando, se eu pegar esse anátema que Deus disse que não era para eu pegar, ou ninguém pegar, ninguém vai ver, e eu vou ficar bem vestido e bem financeiramente falando. Mas o resultado não foi esse, porque o pecado, ele é uma ilusão. A princípio parece que vai dar tudo certo, é uma miragem, mas o final sempre é doloroso e termina em lágrimas. O resultado, o salário do pecado é a morte. Por isso que o autor da carta aos Hebreus, ele disse, olha, deixemos o pecado que tão de perto nos rodeia e todo o embaraço e prossigamos a nossa carreira com paciência. Deixe o pecado, deixe o embaraço e siga Cristo. Terceiro subtópico diz, a ira do Senhor se acendeu. É notório que, diz aqui na nossa matéria, por causa do pecado de Acã, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Notem vocês que Deus, ele é longânimo, Deus é misericordioso, mas ele também é um Deus que tem a soberania de poder se irar. E a ira de Deus, quando recai sobre uma pessoa, é muito grave. O texto diz que quando eles passaram o Rio Jordão, em Josué 4 e 5, eles levantaram um memorial para glorificar a Deus pela maravilhosa experiência. Mas aqui no capítulo de número 7 e versículo 26, eles levantam um outro memorial, que agora é um memorial que eles chamam aqui na passagem bíblica de Vale de Acor. Eles denominaram Vale de Acor, quer dizer, Vale da Turbação, Vale da Tribulação, Vale da Angústia. Olha que coisa, irmãos. Primeiro eles estavam erigindo altares que traziam à memória deles grandes vitórias, mas agora Deus requer que eles erijam ali um altar para lembrar da grande derrota por pecarem contra o Senhor. Um altar para glorificar a Deus pelas vitórias e o outro para nunca se esquecer que de Deus ninguém esconde seus pecados, que de Deus ninguém oculta as suas tramóias, que de Deus ninguém consegue eximir a visão que Ele tem de todas as nossas obras. Mas eu queria deixar aqui para vocês uma palavra interessante, pois no capítulo 2 de Oséias, versículo 14 e 15, há uma promessa da restauração do povo de Deus, na qual está escrito que Deus vai converter esse vale de Acor em vale de esperança. Que coisa maravilhosa, gente! Que coisa linda! O lugar onde teve tanta tribulação, tanta angústia, tanta dor, pela misericórdia de Deus, agora vai ser uma porta de esperança. E quem é essa porta de esperança? João capítulo 10, versículo 9 diz, Jesus mesmo falando, eu sou a porta, para que aonde abundou o pecado, superabunde a graça de Deus, como está escrito em Romanos capítulo 5 e versículo 20. Terceiro tópico, Deus entrega a cidade de Ai. Número 1, um inimigo confiante. Depois da derrota dos hebreus na conquista de Ai, os habitantes da cidade ficaram confiantes. Porém, os israelitas estavam tomados pelo medo. Mas Deus, mais uma vez, restaurou a fé do líder, dizendo que não temesse, nem se espantasse, porque tinha entregue a cidade inimiga em suas mãos. Oh, maravilha! Os israelitas estavam espantados e os habitantes da cidade de Ai, porque já haviam derrotado seus exércitos uma vez, estavam todos contentes, valentes, entusiasmados, cheios de confiança de que venceriam-nos novamente. Esse episódio nos mostra que Deus tem sempre uma segunda chance para nós. O povo havia sido derrotado. No entanto, Deus falou, olha, tem alguém no nosso meio que pecou. Eles descobriram que foi Acã, a Bíblia nos diz que Acã foi sentenciado juntamente com toda a sua família e depois de tirar o anátema do meio do povo, o pecado, abandonar o pecado, Deus agora renova as promessas.
Olha que maravilha! Quando nós confessamos, nós não vivemos uma sentença de Deus, mas a graça de Deus e a renovação das promessas. Isso dá vigor, isso dá alegria, isso dá força para a gente conquistar tudo quanto Deus tem reservado para nós. Então, fica aqui a lição que Deus tem sempre uma segunda chance. Não fique com medo de confessar e deixar. Não fique com medo de voltar para os pés de Jesus. Não fique com medo de confessar aquilo que você pensa que tenha desagradado tanto a Deus, porque quando você assim o fizer, Ele sempre terá uma segunda chance para você. Ele deu uma segunda chance a Adão quando cobriu ele com peles de animais. Ele deu uma segunda chance para Sansão quando o cabelo dele cresceu. Ele deu uma segunda chance para Davi, restaurando-lhe a força novamente para continuar reinando sobre todo Israel. Ele deu uma segunda chance para aquela mulher que casou-se com Oséias e era uma meretriz e o abandonou, e Deus mandou ele buscá-la, representando que ele é o Deus de segunda chance. Ele deu uma segunda chance a Pedro, depois de negá-lo por 3 vezes, e ele foi atrás de Pedro e por 3 vezes pergunta: Pedro, tu me amas? Restaurando assim o seu discípulo amado, tornando-o um grande apóstolo. Deus é o Deus da segunda chance. Resolvido o problema do pecado, as promessas são renovadas. Creia, Deus tem uma segunda chance. Segundo subtópico, a estratégia de Deus é diversificada. Na batalha contra Jericó, Deus tinha estabelecido uma estratégia de guerra envolvendo os sacerdotes e a arca do concerto e outros tocando trombetas. Mas agora seria bem diferente. Os despojos poderiam ser saqueados pelo povo, e a estratégia seria uma emboscada. Uma parte do povo fugiria para o deserto, fingindo ter perdido a batalha, e quando os homens de Ai saíssem no encalço dos israelitas para fora da cidade, milhares de hebreus entrariam e ateariam fogo, saqueando-a. Que coisa linda! Deus, ele é um Deus que a sua estratégia é diversificada. Com Jericó ele diz: vocês vão e em silêncio rodear a cidade e gritarão e a muralha cairá. Mas agora com a cidade de Ai a estratégia é outra. Vocês finjam, porque já perderam uma batalha, que na hora da luta estão perdendo a batalha e fujam. Porém, deixe a maior parte do exército atrás da cidade, fora da batalha. Porque quando vocês fugirem, os moradores de Ai e o seu exército vão correr atrás dessa pequena parte do exército. E quando a pequena parte estiver distante, todo o exército inimigo atrás de vocês, aquele grande exército atrás da cidade, entrarão na cidade, queimarão ela a fogo e derrotarão toda a cidade, conquistarão ela. E depois vocês saiam e vão cercar o inimigo. Aqueles que fugiam voltarão para a batalha, e aqueles que queimaram a cidade de Ai cercarão todo o exército, e assim ele será derrotado. Nosso Deus é maravilhoso. A batalha foi tão tremenda, que 12.000 soldados da cidade de Ai foram mortos naquele dia. E eu acho interessante que agora era o período da espada e não do cajado, porque com Moisés, no capítulo 17 de Êxodo e versículo 11, enquanto Moisés mantinha os seus braços levantados, o povo vencia a batalha contra os amalequitas. Mas agora, no capítulo 8 e versículo 27 de Josué, enquanto Josué estivesse com a sua espada levantada e erguida, o exército vencia a batalha. Agora era um período novo, glória a Deus. E agora, além de poderem vencer a batalha, eles podiam também desfrutar dos despojos, dos animais, das riquezas, e poderiam até mesmo despojar as suas armas de batalha para poder utilizá-las em novas lutas. Terceiro subtópico, culto da restauração. Para celebrar a vitória, Josué deslocou o povo até o Monte Ebal e ali edificou um altar, onde colocou em pedras uma cópia da lei de Moisés. Que coisa maravilhosa! Depois de vencer os inimigos, em vez de agora Josué culpar a Deus pela derrota que eles tiveram da primeira vez, agora ele vai celebrar a vitória. Ele vai e coloca ali no alto daquele altar as
leis escritas por Moisés e lê em alta voz para todo o povo ouvir as bênçãos e as maldições contidas na lei. Isso para poder deixar bem fixado no coração do povo, que enquanto a palavra de Deus estivesse em seus corações, eles venceriam qualquer batalha. Mas se eles seguissem o exemplo de Acã, desobedecendo a Deus e pecando contra o Senhor, eles seriam presas fáceis contra o inimigo. Então, para nós concluirmos aqui, quero ler a conclusão que nos diz: aprendamos nessa lição que a derrota na batalha contra a cidade de Ai foi um momento muito difícil para todo o povo. Deus é santo e não tolera o pecado. Por isso o anátema foi retirado do meio do povo. O pecado corrigido devidamente e os hebreus puderam continuar lutando para conquistarem a tão almejada terra prometida. Vamos aqui concluir com essas lições e verdades práticas. O pecado impede a marcha da igreja. Uma igreja cujos membros estão cauterizados quanto à consciência do pecado, ela é uma igreja estagnada e uma presa fácil para o inimigo incluir dentro dela heresias, contendas, divisões e tantas outras coisas. Deus tem sempre uma segunda chance, desde que tiremos o pecado de nosso meio. Talvez eu estou falando para alguém agora que está com o coração triste por ter desagradado ao Senhor. Você já não tem mais aquela mesma alegria, você já não tem mais aquela mesma paz. Aquela comunhão foi trincada, arranhada. Mas eu queria orar por você, porque no momento que você deixar essa vida de promiscuidade, de pecado, de engano, você conquistará uma segunda chance de Deus e também portas maiores se abrirão em sua frente. Vamos orar? Querido Senhor, eu louvo ao teu nome porque reconheço que o Senhor é santo e o Senhor se agrada daqueles que andam em santidade. Pai, eu peço a tua bênção sobre a vida deste jovem, desta jovem, que por razões que somente o Senhor e ele ou ela conhecem, estão vivendo esse momento estão em crise espiritual. Talvez até mesmo frios quanto às suas verdades e distantes de entenderem o seu propósito para as suas vidas. Senhor, eu peço que o Senhor perdoe. Eu peço que o Senhor dê uma nova oportunidade. Peço que o Senhor levante-o, que o Senhor levante-a para que o seu nome continue sendo glorificado. Dê uma segunda chance, no nome de Jesus.